que você está esperando para ser o Objetivo Play? A maior e melhor assinatura do Brasil para concursos públicos com melhor custo-benefício. São mais de 20 mil aulas na nossa plataforma, formando milhares de cursos para diversas carreiras de concursos. Além dessa gama de materiais, a gente é a única assinatura do Brasil na qual você tem acompanhamento direcionado por professores aprovados em concursos públicos. Isso mesmo, você tem mentoria via Meet toda semana com um professor mentor que já foi aprovado em concurso para aprender técnicas de estudo e o caminho mais curto até a aprovação. Você tem e pode tirar suas dúvidas com os nossos professores durante as aulas ao vivo, que acontecem diariamente. Esses são os benefícios de uma plataforma pensada e planejada para te fazer ser aprovado no concurso público dos seus sonhos. Nesse ano de 2023, os editais estão saindo a rodo. São mais de 50 mil oportunidades para que você seja aprovado. Você quer uma dessas vagas? Então não perca essa oportunidade de ter a melhor preparação do Brasil com preço único. Aperta agora e saiba mais e venha se preparar com os melhores do Brasil assinando o Objetivo Play. Fala, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aulinha aqui no Objetivo Concursos. Professor Luciano, dando continuidade à resolução de questões, tá bom? Nós vamos hoje tratar de um tema extremamente importante para a sua prova, para a sua aprovação. Nós vamos falar sobre os serviços públicos em questões, tá? Direito administrativo em questões, tratando de temas que com certeza vocês vão se deparar na prova. Vamos lá, queridos. Eu vou começar aqui me apresentando, claro, segue lá o professor Luciano nas redes sociais, vai ser um maior prazer ter você conosco, tá? E aqui o tema de hoje, serviços públicos. Claro, aquele serviço público que você está recebendo do poder público ou diretamente, tá? Ou por meio de uma delegação, seja um concessionário, um permissionário, um autorizatário. Isso mesmo. Essa energia que você está utilizando, essa internet é um serviço de utilidade pública. Claro, vai ser prestado por um particular, mediante ou concessão, ou autorização, ou permissão. Nós vamos tratar de tudo isso agora em questões, tá? E claro, sem mais delongas, olha aí a nossa primeira questão na tela para vocês, queridos. A questão fala assim, ó. O serviço público será prestado diretamente ou indiretamente pelo Estado. Quando falo Estado, entenda os entes da federação, tá? E nesse aspecto, de acordo com o texto constitucional, artigo 175, a prestação indireta se dará sob o regime de permissão ou concessão. Então, como eu falei para vocês aqui, ó, o poder público, todas as vezes que ele estar ali com um serviço público ele não consegue prestar, porque ele não tem capacidade técnica muitas das vezes, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma delegação do serviço público. Ele continua com a titularidade do serviço, porém a execução ele vai delegar para um particular que tem mais conhecimento do que ele, Estado. E ele faz isso por meio basicamente de 3 instrumentos, dentro de um processo que nós chamamos de descentralização, tá? Ou vai ser por meio da autorização, ou por meio da permissão, ou por meio da concessão. É isso que você precisa entender para que você possa gabaritar nas provas. E vocês observaram aqui que a nossa primeira questão é exatamente sobre esses dois institutos, permissão e concessão. O que são isso, professor? O que são essas tais de permissões e concessões? São instrumentos que viabilizam a prestação do serviço público pelo particular. O professor José dos Santos Carvalho Filho chama isso de particulares em colaboração com o Estado. É bacana também essa designação dele. Então vamos lá. Ele vai trazer para a gente 3 proposições. Vamos aqui às proposições. Primeira proposição fala assim: a concessão do serviço público pode ser definida como contrato administrativo pelo qual a administração pública delega a outrem a execução de um serviço público, para que o execute em seu nome próprio, por sua conta e risco, mediante tarifa paga pelo usuário ou outra forma de remuneração decorrente da exploração do serviço. Pessoal, aqui está beleza, né? Aqui está correto. Realmente nós temos a ideia da concessão. Lembrem-se que tudo que a gente encontrou aqui nessa primeira proposição está perfeito, porque realmente o cara não vai trabalhar de graça. O particular, seja concessionário ou permissionário, ele precisa ser remunerado, e a remuneração vai vir por meio de tarifa. Guarde isso, tarifa, que não se confunde com tributo, tá bom? Correta a primeira proposição. Vamos aqui à nossa segunda proposição. Fala assim, ó. A encampação,
que consiste na retomada do serviço pelo poder concedente durante o prazo de concessão, por motivo de interesse público, declaração de caducidade da concessão decorrente da inexecução total ou parcial, representam situações de extinção da concessão. Queridos, aqui também está correto, porque realmente nós temos essas formas de extinguir a concessão. A concessão ela pode ser extinta pela caducidade, pela encampação, perfeito, tá? Tá correto também essa de número 2. Vamos ver aqui a 3, olha só, na tela para você a de número 3. Fala assim, ó, cadê? 3, está aqui, pronto. A permissão e a concessão de serviços públicos apresentam, dentre outras, a seguinte diferença. Vamos lá. A permissão e a concessão apresentam, dentre outras, as seguintes diferenças. Aqui cai muito em prova. Tem que ficar muito atento com relação aos institutos da concessão e permissão, porque isso despenca em prova, tá? Fala assim, a primeira, quem é a primeira? É a permissão, pessoal. A primeira dispensa a exigência de licitação e pode ser feita a pessoa física ou a pessoa jurídica, que por sua conta e risco demonstre capacidade para o desempenho. Já a segunda, que é a concessão, só a pessoa jurídica ou a consórcios de empresa e não prescinde de licitação. Pessoal, olha só, não prescinde quer dizer o quê? Prescinde quer dizer dispensa, não dispensa de licitação. Nós temos aqui, né, a ideia, eu quero até repassar para você um quadrinho extremamente importante sobre esses 3 instrumentos. Claro que está incorreta a proposição de número 3, deixa eu pegar aqui, ó, a número 3 está incorreta, já coloco errado. Para isso, a gente tem que pegar a diferença substancial entre esses 3 institutos, e eu trouxe aqui para vocês. Esse quadrinho aqui, ele vai salvar a nossa vida em todas as questões, tá? Então, já aprende ele. Claro que é uma aula de questões, pressupõe que você já tenha estudado o tema, nós estamos somente exercitando e revendo, massificando aquilo que é necessário para que você possa aprender definitivamente. Então, veja comigo aqui, ó. Quando eu tenho, por exemplo, a concessão, lembrar que a concessão é de natureza contratual. Quando eu tenho uma permissão, a permissão também é de natureza contratual. Segundo a lei 8987, é um contrato de adesão. Então, aqui já tem uma primeira diferença. A autorização, ela não é uma espécie de contrato, ela simplesmente é um ato administrativo, que em regra vai ser discricionário. Beleza, agora vem para cá para a concessão. A concessão sempre é precedida de licitação, na modalidade ou concorrência ou aquela nova modalidade da 14133, que vai ser o diálogo competitivo. Beleza. Já a permissão, ela não dispensa licitação, tá? Ela sempre também é precedida de licitação, mas a lei não define qual a modalidade. Veja que a lei não vai definir qual a modalidade. E claro, veja que a autorização não requer licitação prévia, conforme a gente observa aqui. Tudo bem? Essas são as diferenças. Veja mais aqui diferenças sobre esses institutos. Olha, pessoa jurídica ou consórcios de empresa é que podem celebrar concessão de serviços públicos, contrato de concessão de serviços públicos. A permissão somente para pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Então veja que pessoa física não pode receber uma concessão para prestar um serviço público. A autorização tanto faz pessoa física ou pessoa jurídica. Beleza, professor. E a última diferença aqui, não há precariedade, não admitindo a revogação do contrato. O contrato tem que ser cumprido até o final. Pacta sunt servanda, lá do direito civil. Beleza? E agora veja aqui quando a gente fala sobre a permissão, a delegação é a título precário, dada a possibilidade de revogação unilateral pela administração pública. E claro que a delegação aqui também vai ser precário para autorização. Então, com relação à estabilidade dessas relações, lembrem-se que na concessão eu tenho algo mais sólido, tá bom? Que não é precário. Já a permissão e a autorização são marcadas pela característica da precariedade. Ou seja, a administração pública ela pode muito bem, né, resolver ali, a depender da situação, retirar esses contratos e esses serviços da mão dos particulares. Beleza? Então aqui é a diferença substancial. Voltando na nossa questão, tá errado o que ele falou. A permissão e a concessão vai dizer assim, ó, a dispensa, exigência e licitação pode ser feita a pessoa física ou a pessoa jurídica. Pessoal, claro que não dispensa. Na permissão e na concessão tem que ter a licitação obrigatoriamente, tá bom? Cuidado com o detalhe que na concessão
a licitação é na modalidade de concorrência ou diálogo competitivo. Já na permissão, tem que ter licitação, mas a lei não vai dizer qual a modalidade. Beleza? Então, 3, errada. 4, olha só a proposição de número 4. De acordo com a Lei 8987/95, a lei que cuida da concessão comum e da permissão, tá? Se extinta a concessão de serviço público em razão do advento do termo contratual, ou seja, o fim do contrato, se o contrato for de 10 anos, passados 10 anos, claro que vai terminar o contrato, tá? O poder concedente, ou seja, a União, o Estado, o município, o DF, o dono daquele serviço que está concedendo, tá? Vem a decidir sobre os bens afetos ao serviço público, aqueles bens que foram utilizados ali naquele serviço, a propriedade do concessionário sejam incorporados ao poder público. O instituto utilizado pelo cedente para incorporar os bens do concessionário ao patrimônio público denomina-se reversão. Beleza. Quando a gente fala de reversão, nada mais é do que os bens do concessionário, aquele que estava ajudando o poder público, eles passam para o domínio do Estado, para que o Estado possa tocar o barco ali. Isso chama-se reversão. Beleza, está correto. Então, letra D de dado é o nosso gabarito, estando corretos os itens 1, 2 e 4. 3 ficou errado por conta da dispensa e licitação, que não pode ali nas modalidades de concessão e permissão aí do serviço público. Beleza? Beleza! Olha aí, pessoal, é importante também que vocês façam leitura da lei. O artigo 2, inciso 4 da lei 8987/95, ele fala assim: a permissão será precedida de licitação, mas não se delimita qual a modalidade de licitação a ser adotada. Então, tanto permissão como a concessão tem que ter licitação. A concessão, licitação na modalidade concorrência e diálogo competitivo, tá bom? Ou uma ou outra. Ao contrário que ocorre na concessão, para a qual exige a concorrência ou diálogo competitivo. Matou? Não erre isso na prova. Vamos agora aqui para a nossa próxima questão. Antes da próxima questão, quero só passear rapidamente sobre alguns pontos. Quando a gente fala da concessão comum, tá? E a permissão, objeto aqui da lei 8987/95. Nós temos também a autorização. E, claro, existe a PPP, que é a concessão especial, parceria público-privada, que vai ser aplicada uma leizinha específica, tá? Lei 11.079 de 2004. Vamos lá, pessoal. Questão de número 2 na tela para vocês. Questão 2 fala assim, ó. A lei federal define que determinado serviço público será prestado por particulares através da concessão. Olha aí, ó, já começo a sublinhar o que a questão está pedindo, é concessão. Após licitação na modalidade de concorrência ou diálogo competitivo. Sobre o tema, assinale a alternativa correta. Primeira, o contrato de concessão pode prever o emprego de arbitragem para resolução de disputas relacionadas ao contrato. Será se o contrato de concessão pode prever isso? Primeiro, o que é que significa essa arbitragem? Arbitragem nada mais é do que uma forma de solucionar algum tipo de conflito. É uma forma alternativa de solucionar lide, sem ir para a justiça. Pode. Será se no contrato de concessão pode ter uma cláusula dizendo que em caso de conflito entre o poder cedente e o concessionário, será se podem eleger árbitro para resolver aquilo sem precisar parar na justiça? Claro que pode. Existe a possibilidade, tá bom? É possível e é o nosso gabarito, meus queridos. Anote, embora a gente fique meio assim, nossa, professor, arbitragem no contrato de concessão, isso, arbitragem no contrato de concessão pode sim. Beleza, meus queridos? Beleza? Olha a previsão comigo aí, ó, artigo 23A, veja comigo, artigo 23A da lei 8987 fala: o contrato de concessão poderá prever o emprego de mecanismos privados de resolução de disputas decorrentes ou relacionadas ao contrato, inclusive a arbitragem a ser realizada, claro, no Brasil, em língua portuguesa. Então, pode sim, tá? Outro ponto que eu quero voltar na nossa questão, veja aqui comigo, ó. A lei não pode definir que o serviço prestado por delegação a particulares pode implicar afronta ao princípio da separação dos poderes. Isso aqui está errado, porque pode sim, tá bom? E aqui nós temos a letra C. Letra C fala assim: com relação à política tarifária do serviço concedido,
qualquer elevação da tarifa cobrada aos usuários deve respeitar o princípio da anterioridade tributária. Professor, que diabos de princípio é esse? É um princípio de direito tributário que vai dizer que todas as vezes que nós tivermos a majoração do tributo, o aumento do tributo ou qualquer situação que agrave a situação ali do contribuinte, só pode ser cobrado no exercício financeiro subsequente. É o princípio da anterioridade básica, para evitar o efeito surpresa. Aumentou o imposto aqui, vai ser cobrado no próximo dia. Não, não, não. Só no exercício financeiro posterior. Essa é a regra básica, tá? Agora veja o seguinte, pessoal. Lembrem-se que a política de remuneração dos serviços que são concedidos não é feita por taxa. Taxa é espécie tributária, mas é feita através de quê, professor? Através de tarifa, e tarifa é preço público, não se sujeita aos regimes tributários. Então, a tarifa de ônibus que a gente paga no serviço de transporte coletivo urbano municipal, tá? Não é tributo. Aquilo vai ser um preço público, não se sujeitando aquele preço público às regras do direito tributário, porque aquilo não é um tributo. Legal? Então, quando você paga, remunera ali um serviço concedido, você está ali pagando uma tarifa, um preço público. E se você paga uma tarifa ou preço público, repito, você não vai precisar se sujeitar às regras do direito tributário, como, por exemplo, a anterioridade. Por isso que isso aqui está errado. Então, professor, quer dizer que se a tarifa de ônibus aumentar hoje, amanhã pode ser cobrada? Pode, porque não se trata de tributo. Beleza? Beleza. Tá aí, letra C está incorreta. Letra D. O concessionário poderá contratar terceiros para o desenvolvimento de atividades acessórias, sendo estes contratados regidos pelo direito público. Mentira! Os contratados pelo concessionário para executar atividades acessórias são regidos pelo direito privado, são seletistas e nenhum vínculo tem com o poder cedente. Então, por exemplo, se a União Federal tem ali um concessionário, uma empresa concessionária de um serviço que era de competência da União Federal. E aí a concessionária contrata ali um terceiro. Aquele terceiro tem vínculo com a concessionária de direito privado, não de direito público. E não tem vínculo terceiro com o ente cedente, que no caso é a União Federal. Beleza, pessoal? Então lembrem-se disso que é extremamente importante. Deixa eu só pegar os detalhes aqui, ó, para você não vacilar na prova. Princípio da anterioridade tributária, previsto no artigo 153b da Constituição, não se aplica à cobrança de tarifa de serviço público, na qual não se confunde com a taxa. Em síntese, a taxa é tributo, é vínculo legal do contribuinte com o Estado, o que não acontece na forma de remuneração dos serviços concedidos, tá bom? Porque a tarifa vai ser preço público, é vínculo contratual entre o usuário do serviço e o concessionário, aquele particular que está colaborando com o poder público. Veja aqui a previsão na Lei 8.987 de 95, no artigo 25, nos parágrafos 1º e 2º, que fala assim: sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros ao desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido. Pode contratar terceiro concessionária, não tem problema nenhum não, tá? Bem como a implementação de projetos associados. Aí vem um parágrafo 2º. Os contratos celebrados entre concessionário e os terceiros a que se refere o parágrafo anterior serão regidos pelo direito privado, não se estabelecendo qualquer relação jurídica entre os terceiros que foram contratados ali pelo concessionário e o poder concedente, que no caso é a União, Estado, Município, DF. Então veja que não tem nenhuma relação e a contratação desses terceiros, tá, vai ser regida por norma de direito privado, ou seja, serão seletistas. Para facilitar mais ainda, nós temos esqueminha para você aqui, ó. Deixa eu jogar na tela para você o esqueminha aqui, para que você possa levar para a prova. Contratação feita pela concessionária é regida pela legislação trabalhista CLT, o pessoal, as contratações. Não há vínculo com o poder cedente. Quais são os serviços? Serviços de terceiros, regido pelo direito privado, apenas atividades acessórias ou complementares, está chamado também de subcontratação. Não depende de autorização do poder concedente, tipo assim, a União, Estado, Município e DF. Vamos falar que não tem nada a ver com isso, tá bom? É aquela história. E o Kiko? O que eu tenho a ver com isso? Eu sou a União e lhe entreguei aqui mediante um contrato de concessão para que você execute um determinado serviço. O problema é seu.
tá? Ali, se você precisar fazer uma contratação para realizar atividades relativas à execução aí do seu contrato, eu não tenho nada a ver com isso. Se vire, tá bom? É mais ou menos assim. Então tá aí resolvida a questão, vamos agora sem perder tempo, questão de número 3, que fala assim: determinado município pretende delegar a título não precário, já guarde, a título não precário, das três formas de delegação de serviço público, a única que é precário é a autorização. Então, se ele fala título não precário, ou vai ser concessão ou vai ser permissão, tá? A prestação de serviço de transporte público municipal à iniciativa privada, admitindo a cobrança de tarifa do usuário. Após a realização do devido procedimento licitatório, foi escolhida a melhor proposta, de acordo com a legislação pertinente. O instrumento jurídico a ser celebrado deverá ser o... Pessoal, claro, vocês aprenderam aqui que ali, dentro das três formas de delegar o serviço público para um particular, ou vai ser concessão, em que ali eu vou ter um contrato de concessão, ou vai ser a permissão, em que nós vamos ter um contrato de adesão, ou vai ser a autorização, que é um ato administrativo, em regra vai ser discricionário. Repare que aqui a questão está solicitando o conhecimento do instrumento que vai ser utilizado exatamente para a finalidade, tá bom, dessa parceria, desse acordo aqui, dessa delegação. Então aqui, se é título não precário, ou é concessão ou é permissão. Se fala em cobrança de tarifa, já sei que vai ser concessão, tá? Um instrumento vai ser, letra A, contrato de adesão. Não é contrato de adesão, porque contrato de adesão é somente para ali as permissões, tá bom? Contrato de adesão não é. Contrato de autorização de serviço público não é autorização. Contrato de concessão de serviço público, sim, porque trata-se de uma concessão. Show de bola? Beleza? Resolvido aqui a parada, letra C é o nosso gabarito. Mais uma vez, é importante que vocês tenham esse quadrinho aqui em mente, ó. Mais uma vez, as concessões de serviço de natureza contratual, bem como as permissões. Só que nas permissões o contrato é um contrato de adesão. Professor, o que é um contrato de adesão? É um contrato em que a parte contratante, né, não pode discutir ali nenhuma cláusula. Ela é imposta de maneira unilateral, ponto final. Então essa é a ideia da permissão. Já nos contratos de concessão, nós temos ali a possibilidade de se discutir direitos de maior envergadura. Beleza? Questão de número 4 a gente resolve no nosso próximo bloco. Volto já. Valeu, pessoal! O que você está esperando para ser o Objetivo Play? A maior e melhor assinatura do Brasil para concursos públicos com melhor custo-benefício. São mais de 20 mil aulas na nossa plataforma, formando milhares de cursos para diversas carreiras de concursos. Além dessa gama de materiais, a gente é a única assinatura do Brasil na qual você tem acompanhamento direcionado por professores aprovados em concursos. Isso mesmo, você tem mentoria via Meet toda semana com um professor mentor que já foi aprovado em concurso, para aprender técnicas de estudo e o caminho mais curto até a aprovação. Você tem e pode tirar suas dúvidas com os nossos professores durante as aulas ao vivo, que acontecem diariamente. Esses são os benefícios de uma plataforma pensada e planejada para te fazer ser aprovado no concurso público dos seus sonhos. Nesse ano de 2023, os editais estão saindo a rodo. São mais de 50 mil oportunidades para que você seja aprovado. Você quer uma dessas vagas? Então não perca essa oportunidade de ter a melhor preparação do Brasil com preço único. Aperta agora e saiba mais e venha se preparar com os melhores do Brasil assinando o Objetivo Play. Fala, meus guerreiros, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aulinha aqui no Objetivo Concursos. Nós vamos agora, pessoal, dar continuidade resolvendo a questão de número 4. Vamos lá, questão número 4 na tela para vocês. Fala assim, ó. Durante a execução de um contrato de concessão de serviço público, a concessionária contratada descumpriu cláusulas contratuais concernentes à concessão. Houve a instauração de processo administrativo, tendo sido assegurado o direito à ampla defesa e ficou comprovada a inadimplência da concessionária. Após devidos trâmites legais, o poder concedente poderá extinguir a concessão por... Meus queridos, questãozinha bem tranquila, tá? Em que aqui nós temos a concessionária deixando de cumprir as determinações do contrato, tá?
ela está sendo inadimplente e não está cumprindo aqui as cláusulas do contrato. É claro que isso aqui é típico, extinção por caducidade. Agora veja, quais são as formas, né, que o direito brasileiro traz para fins de extinção dessa concessão? Uma vez instalada a concessão, existem várias formas para que ela possa ser extinta. Veja comigo aqui, ó. Pode ser com o advento do termo contratual, também chamada de extinção natural, pode ser pela encampação, situação em razão de interesse público em que o ente da federação ele vai retomar o serviço por questão de interesse público e autorização legislativa, não é o caso. Pela caducidade, veja que a caducidade é quando nós temos a inexecução por parte da contratada. A contratada, ela não está prestando o serviço a contento. Então nós temos ali uma inexecução. Então, diante dessa inexecução, repare que nós temos ali a caducidade, que é a administração pública colocando fim àquela concessão. Caducidade. Nós temos também a situação da rescisão. Veja, nós temos também aqui a situação da rescisão, que é o descumprimento de cláusula pelo poder público, sempre vai ser judicial. Repare que na rescisão é o poder público que está descumprindo. Nós temos a anulação quando tiver algum tipo de ilegalidade, violação à lei ali no contrato. Nós temos a situação falência ou extinção da concessionária. E aqui, como se trata de um contrato chamado de intuito personae, quando nós temos ali o fim da própria concessionária, não faz sentido mais na existência daquela concessão. Então é o fim pela extinção, né, falência da concessionária. Então veja que nós temos N causas, tá, que vão extinguir o contrato de concessão de serviço público. A caducidade é a que mais cai em prova, juntamente com a encampação, tá bom? São as principais. Então veja que a caducidade é a modalidade de extinção contratual decorrente de, guarde isso, a inexecução do contrato. A concessionária simplesmente não está executando o contrato a contento, tá? Por parte do concessionário. É o concessionário que não está cumprindo. Agora, quando for o poder público, aí nós já temos a questão da rescisão, tá certo? Assim, o concessionário descumpre cláusula contratual que dá aso à caducidade. Vocês observam aí que a questão claramente vai trazer esses elementos no seu enunciado. Letra B de bola é o gabarito da nossa questão, tá bom? Vamos aqui para mais uma questão. Questão 5, para vocês aí, ó. No que diz respeito à ordem econômica e financeira, aos serviços públicos, às formas de outorgas e à ordenação do transporte aquaviário, julgo o seguinte item. A prestação de serviços públicos é incumbência do poder público, que, na forma da lei, pode prestá-lo diretamente ou sempre mediante licitação sob o regime de concessão, permissão ou autorização. Detalhe que nós vimos aqui que a autorização independe de licitação. Com isso, o nosso item está incorreto. Claramente você observa que a questão falou sempre mediante de licitação e lá no final coloca autorização. Não, a autorização ela não precisa do procedimento licitatório. Por quê? Porque ela não é contrato. Ela é realizada mediante um determinado ato. Ela constitui um ato administrativo em regra discricionário. Analisa-se oportunidade e conveniência para que o poder público autorize uma pessoa física a prestar um determinado serviço, que é diferente, totalmente diferente ali da concessão e da permissão, tá? Então, nosso item aqui está errado. Eu acho importante vocês entenderem o seguinte, esse quadrinho aqui é extremamente importante para que você possa entender serviço público. Lembrar que o serviço público ele vai ser prestado diretamente ou indiretamente. Quando existe a prestação do serviço indiretamente, nós temos aqui o que chamamos de descentralização, tá? A descentralização do serviço público. Quando é que eu tenho uma descentralização? Ela pode acontecer ou por outorga, né, do serviço, ou por delegação. Nós estamos exatamente aqui na delegação. Porque a outorga é quando o serviço ele é entregue para pessoas que são criadas pela administração pública. São elas autarquias, fundações, as sociedades de economia mista, em que a titularidade e a execução são entregues para aquelas instituições criadas pelo poder público. Já quando a gente fala em colaboradores do Estado, particulares em colaboração ou delegatários de serviço público, aí sim, eu estou falando dos concessionários, permissionários e autorizatários do serviço público, ora chamado de
particulares em colaboração, que por meio de uma delegação, eles recebem não a titularidade, mas somente a execução do serviço. Concessionário, permissionário e autorizatário, tá? É importante que vocês tenham isso em mente. Autorização, veja aqui, o que vai caracterizar a autorização? Não é contrato, é um ato administrativo. Em regra vai ser discricionário, é precário, porque a administração pública pode desfazê-lo a qualquer momento. Não exige licitação, como a questão falou, o interesse predominante vai ser exclusivamente do beneficiário, sujeita-se, claro, à fiscalização do poder público e não se confunde com o exercício do poder de polícia. Uma coisa é a autorização, outra coisa é o exercício do poder de polícia. São coisas totalmente diferentes, tá bom? Vamos aqui na questão de número 6. Questão 6 na tela para vocês. Ó. Questão 6 fala assim, no que diz respeito à ordem econômica, financeira, aos serviços públicos e às formas de outorgas, julgue o item seguinte. Tratando de prestação de serviço público sob o regime de concessão, a lei deve dispor sobre direitos do usuário e da política tarifária. Pessoal, claro, óbvio, a lei ela vai dispor exatamente sobre esses temas, os direitos dos usuários, a política tarifária, mas não só isso, tá? Nossa questãozinha, marque aí, está correta, mas a lei, né, segundo o artigo 175 da Constituição, ela vai dispor não só sobre política tarifária, não só sobre os direitos dos usuários. Então tá aqui, ó, além da política tarifária e do direito dos usuários, a lei, conforme preleciona o artigo 175 da Constituição, quando fala na concessão, permissão de serviços públicos, vai ter que regulamentar o regime das empresas concessionárias e permissionárias, vai ter que tratar sobre, na lei federal, sobre o caráter especial do seu contrato e de sua prorrogação, vai ter que falar sobre as condições de caducidade, que você já aprendeu, que é uma forma de extinção aqui da concessão, fiscalização e a rescisão da concessão ou permissão, e claro, vai ter que falar sobre, né, a obrigação de manter o serviço adequado, com base no princípio da continuidade do serviço público. Beleza? Então tá aí o que a lei deve dispor são sobre essas matérias. Questão de número 7, fala assim, é causa de extinção dos contratos administrativos de concessão por caducidade. Agora aqui a questão já é diferente. A questão vai trazer para a gente aqui a situação que vai ensejar a caducidade. Aí ele vai falar aqui, ó, falência ou extinção da empresa concessionária. Não, a falência ou extinção da empresa concessionária é aquela que o contrato vai ser extinto pelo fato dele ser in tuto personae. Então já não é o caso. Retomada do prazo da concessão, dentro do prazo da concessão, pelo poder concedente por motivo de interesse público. Não, isso aqui nós vimos que não se confunde com a caducidade. Aqui nós estamos diante da encampação, né? Descumprimento pela concessionária de cláusulas contratuais, ok, beleza, cláusulas contratuais ou disposições legais concernentes à concessão. Então, todas as vezes que o concessionário ele descumprir, tá bom? As cláusulas do contrato de concessão, o que é que vai acontecer? Caducidade. Nós temos aí a extinção do contrato de concessão. Então, vai ser a letra C. A caducidade representa a modalidade de extinção do contrato de concessão motivado pelo descumprimento das obrigações legais e contratuais. Está aí, mais uma vez, as formas de extinção da concessão, tá bom? A segurança pública é uma forma de serviço, de natureza. Pessoal, é importante também que, estudando o serviço público, a gente conheça a sua natureza. O serviço público, basicamente, ele é dividido em serviço público ut singuli, aquele que vai ser direcionado para grupos de pessoas, eles são específicos, divisíveis, e também são chamados de serviços remunerados através do tributo taxa. Tá bom? Mas também existem os serviços chamados de multi-universe, aqueles serviços que são direcionados não para um grupo de pessoas, não para um determinado grupo de pessoas, mas para a coletividade de maneira indistinta. A segurança pública constitui um desses serviços, serviço geral, serviço multi-universe, e que ele é custeado através de espécie tributária chamada impostos. Guarde isso.
Por exemplo, o serviço de educação, ele é para todo mundo. O serviço de segurança pública é para todo mundo, não é direcionado somente para uma pessoa. Ele é remunerado por meio da tributação chamada de impostos, tá bom? Então não confunda esse serviço público aqui, que é para todos. A educação, os serviços de segurança pública, esses serviços são direcionados para todos. Então, vai ser letra A, questãozinha excelente, tá? A segurança pública seria considerada um serviço público geral, também chamado de útil universe ou indivisível. Isto decorre do fato de seus usuários serem indeterminados e indetermináveis. Eu não sei para quem eu estou direcionando, mas vai ser para todo mundo. Além disso, trata-se de atividade exclusiva do Estado, que não pode ser delegada, nem mesmo entidades da administração indireta. Esse detalhezinho é extremamente importante e você vai prometer que não vai dizer isso na prova, que não vai dizer que o serviço geral pode ser feito mediante delegação, porque aí estaríamos fritos. Então veja que os serviços públicos chamados de gerais, também chamados de ut universi, né? Esses serviços não podem ser objeto de delegação. O Estado não pode simplesmente fazer um contrato de concessão em que a execução do serviço seja segurança pública. Não pode. O Estado não pode fazer uma permissão em que o serviço objeto da permissão vai ser ali um serviço de saúde. Não pode, porque esses serviços que são indivisíveis, serviços ut universi, serviços também chamados de gerais, não podem ser objeto de delegação. Beleza? Guarde isso. Vamos lá. Mais uma diferença substancial, não pode confundir, é isso aqui, ó. Ut singular é o serviço individualizado, ele é divisível, diferentemente do indivisível, que é o serviço geral, tá? Ele é remunerado por taxa ou tarifa, tá certo? Exemplos, a energia elétrica, a coleta de lixo, veja que é direcionada para um determinado grupo de pessoas ou para pessoas específicas e que pagam e que remuneram esse serviço. Já os serviços gerais ou serviços universais, eles são o quê? Indivisíveis, remunerados pelos impostos, tá? E também o exemplo aqui vai ser iluminação pública. Tudo bem, pessoal? Então aí nós temos mais uma questão resolvida. Questão 9, fala assim, ó. A propósito da prestação de serviços públicos, julgue o seguinte item. É permitido cobrar tarifa pela prestação de um serviço que tenha sido delegado mediante permissão. Olha aí, pessoal, é possível cobrar uma tarifa que é a forma de remuneração, mediante um serviço delegado mediante permissão? Claro que é, até porque o permissionário que participou do procedimento licitatório, que está ali prestando determinado serviço mediante um contrato de permissão, tá? Ele precisa ser remunerado. E nesse caso, a remuneração se dará por meio de tarifa, ou também chamado de preço público. Lembrando que isso não é espécie tributária, tá? Então, mais uma vez, veja que a permissão dos serviços são regulados pelas disposições da Lei 8.987/95, a mesma que regulamenta a concessão comum, tá bom? Que prevê que os serviços públicos são remunerados mediante cobrança de tarifa. Os usuários utilizam o serviço e remuneram, pagam. Ok, pessoal? Beleza. Questão 10. Vamos lá. É permitido aos governos estaduais a delegação da prestação do serviço por permissão, mediante licitação, sendo vedada, nesse caso, delegação à pessoa física. Opa, aqui nós sabemos que está errado, porque a permissão pode ser para pessoa física ou pessoa jurídica. Então, aqui, ó, não é vedada, tá bom? Então, letra A está fora. Letra B. Concessão sem licitação. Opa, concessão tem licitação. Letra C. Permissão sem licitação. Opa, permissão tem licitação. Então, errado letra B, errado letra C. Letra D. Permissão sem licitação. Opa, a permissão, nós vimos que ela tem licitação. Qual modalidade? A lei não fala. Se fosse concessão, modalidade concorrência ou diálogo competitivo. Concessão, mediante licitação, a pessoa jurídica. Perfeito. Letra E é o nosso
gabarito. Tudo bem, pessoal? Questãozinha fácil, questãozinha bem tranquila, que mais uma vez é resolvida aqui pelo nosso quadrinho. É sempre importante que vocês tenham em mente a distinção, a diferença substancial entre a concessão e a permissão. Esquece até um pouquinho a autorização, que é bem óbvia, mas a concessão e a permissão sempre vem uma questão trazendo aí essa distinção. Então veja, concessão, quando falamos em concessão, pessoa jurídica ou consórcios de empresas. Pessoa física já não pode receber concessão. Já a permissão, pessoa física ou pessoa jurídica. Concessão, licitação prévia, deve ser a modalidade de concorrência ou diálogo competitivo. Já na permissão, a lei não especifica a modalidade licitatória, mas tem que ter licitação. Na concessão de serviço, a lei não menciona expressamente que seria um contrato de adesão, tá? Já lá na permissão, ela é um contrato de adesão. Concessão, não há precariedade nem se admitindo revogação do contrato. Já na permissão, é título precário, dada a possibilidade de revogação unilateral previsto no artigo 40 da nossa lei, tá bom? Lei de concessões e permissões. Beleza, pessoal? Então, muita atenção nesse tipo de questão. É um tipo de questão que sempre vem aí tentando induzir o candidato ao erro. Sem mais delongas, questão de número 11, na tela para você, ó. Determinada empresa autorizada pela União, mediante concessão, a exploração do serviço público parou de prestar os devidos serviços. Então, ali, a concessionária, ela parou, foi de prestar o serviço. Opa, gravíssimo, né? Sem apresentar qualquer justificativa. Nos termos da lei 8987/95, a lei das concessões, a referida concessão pode ser extinta por, e aí? Rescisão? Não. Rescisão não, porque rescisão é quando o poder público ele não cumpre os termos do contrato, não é o caso. Anulação? Não, porque nós não temos aqui, na anulação, nós não temos, aqui na questão, violação à lei. Não há qualquer tipo de ilegalidade no contrato. Advento o termo contratual? Não, porque não falou que o contrato chegou ao fim. Encampação? Não, porque não falou em retomada de serviço por interesse público mediante autorização legislativa. Claro, caducidade. Caducidade. Beleza, pessoal? Então tá aí. Agora é importante que vocês entendam quais as hipóteses de caducidade. É importante que a gente faça uma análise disso aqui. Vamos lá? Quando é que nós vamos ter a extinção, tá bom? A extinção da concessão por caducidade. Quando o serviço foi inadequado ou deficiente, com base em normas, critérios, indicadores, parâmetros de qualidade, nós vamos ter os parâmetros, né, definindo ali, os parâmetros de qualidade definindo o que seria o serviço adequado, não é assim o achismo, nós vamos ter previamente no contrato esses parâmetros, tá? Para que a partir daí nós podemos dizer que o serviço está inadequado. Então não é aqui algo muito de discricionariedade não, os parâmetros são definidos. Nós temos quando a concessionária descumprir cláusula contratual, disposição legal ou regulamentar. Nós temos também quando houver aqui a paralisação do serviço ou concorrer para tanto, salvo no caso de força maior, caso fortuito, questão óbvia. Concessionária pode, quando situação em que a concessionária perder condições econômicas, técnicas e operacionais. Ou seja, ela teve um prejuízo ali nas suas finanças, ela teve ali um prejuízo ali nas execução do contrato, ela não consegue mais prestar um serviço adequadamente, pode acontecer a caducidade. Quando não cumprir penalidades impostas por eventuais infrações, quando não atender a intimação do poder concedente para regularizar algum tipo de situação na prestação do serviço, quando não atender a intimação do poder concedente em 180 dias, isso cai bastante, o não atendimento da intimação no prazo de 180 dias, quando tivermos o que chamamos de intervenção. Tá? Ela vai ser intimada a se apresentar quando estiver para comprovar regularidade fiscal, por exemplo.
180 dias para se manifestar. Quando ela não atende, nós podemos ter aqui a caducidade. Claro, quando estivermos diante de transferência da concessão ou do controle social, societário, da concessionária sem prévia anuência do poder concedente. Ou seja, alteração no status ali da instituição sem a anuência do poder concedente. Isso aqui vai ser ato vinculado. Não tem jeito. Tem que extinguir mediante a caducidade. Tudo bem? Eu me despeço por aqui. Encontro você no nosso último bloco, em que nós vamos fechar aqui o bate-papo sobre as formas de serviço público. Volto já. Valeu. Fui, pessoal. O que você está esperando para ser o Objetivo Play? A maior e melhor assinatura do Brasil para concursos públicos com melhor custo-benefício. São mais de 20 mil aulas na nossa plataforma, formando milhares de cursos para diversas carreiras de concursos. Além dessa gama de materiais, a gente é a única assinatura do Brasil na qual você tem acompanhamento direcionado por professores aprovados em concursos públicos. Isso mesmo, você tem mentoria via Meet toda semana com um professor mentor que já foi aprovado em concurso para aprender técnicas de estudo e o caminho mais curto até a aprovação. Você tem e pode tirar suas dúvidas com os nossos professores durante as aulas ao vivo, que acontecem diariamente. Esses são os benefícios de uma plataforma pensada e planejada para te fazer ser aprovado no concurso público dos seus sonhos. Nesse ano de 2023, os editais estão saindo a rodo. São mais de 50 mil oportunidades para que você seja aprovado. Você quer uma dessas vagas? Então não perca essa oportunidade de ter a melhor preparação do Brasil com preço único. Aperta agora e saiba mais e venha se preparar com os melhores do Brasil assinando o Objetivo Play. Fala galera, chegamos aqui para o nosso último bloquinho de resolução de questões, direito administrativo. Estamos tratando aqui serviços públicos, tá? Pessoal, agora nós vamos tratar digamos que dos mais importantes princípios que norteiam aqui os serviços públicos, que é o serviço, né, que é o princípio, melhor dizendo, da continuidade do serviço público, princípio este que vai dizer que os serviços públicos, o nome já está dizendo, né, já é bem sugestivo, não pode parar. Então a questão de número 12, essa nossa próxima questão, é exatamente, né, sobre isso, é exatamente sobre esse tema. Vamos lá. O princípio da continuidade dos serviços públicos, ele traz para a gente as alternativas. Afasta a possibilidade de interrupção, ainda que se trate de sistema de remuneração por tarifa, na qual o usuário dos referidos serviços esteja inadimplente. Claro que não, nós vamos falar disso aqui, inclusive tem jurisprudência acerca do tema, tá? A questão da suspensão do fornecimento do respectivo serviço custeado por tarifa pode? Nós temos aqui as regras que nós vamos ver. Claro que pode, nas situações trazidas e balizadas pela lei e pela jurisprudência, ok? Mas aqui está errado por quê? Porque ele está dizendo aqui, afasta a possibilidade de interrupção. Não, não afasta não, tá bom? Letra B, diz respeito apenas aos serviços não alcançados às demais atividades administrativas. Errado, todo e qualquer tipo de serviço tem que cumprir as regras da continuidade do serviço público, não pode ser limitado aqui pelo apenas. Letra C, torna ilegal a greve dos servidores públicos. Jamais, a greve ela está gravada na Constituição, é um direito consagrado como direito coletivo dos trabalhadores, então não vai ser retirado, tá? Então fica errada a letra C. Letra D, o nosso gabarito, tem relação direta com o princípio da eficiência, o serviço público não pode parar, o princípio da eficiência vai trazer ali a necessidade de que os serviços públicos, eles têm ali os seus, digamos que, resultados, daí falar na nossa administração pública gerencial, advindo com a emenda constitucional 19 de 98, em que ela vai trazer para a gente o princípio da eficiência, tá bom? Então, sim, o princípio da eficiência está ligado com o princípio da continuidade dos serviços públicos, assim como o princípio da supremacia do interesse público. Ok, letra D de dado é o gabarito. Impede a paralisação, ainda que é justificada, desde que seja aperfeiçoamento das atividades. Claro que está errado isso aqui. Vamos lá, eu quero só passar rapidamente sobre os princípios que norteiam os serviços públicos. Veja comigo aí, ó. Nós temos o princípio da continuidade, que é como se fosse um principal princípio, não é só ele, tá? Mas ele é um dos mais importantes. O princípio da continuidade do serviço público não pode parar, ele sempre tem que ter ali a sua continuidade definida. A eficiência que se mostra na necessidade dos resultados, a segurança que eles não
podem ser potenciais lesivos para os administrados, a sua atualidade com relação ainda à sua eficiência, a generalidade, a sua cortesia na prestação, a sua modicidade, que vai trazer para a gente ali que os princípios não podem ser de maneira cara, exacerbadamente, tá? Eles têm que ser, digamos que, baratos, tá bom? E a sua regularidade. Bom, princípio da continuidade. Lembrar que a regra é que o serviço não pode ser interrompido, só que eu tenho algumas exceções, tá? Nós temos algumas exceções, nós vamos levar para a nossa prova de exceções. Primeiro, questão de emergência. Na situação relacionada à emergência, o serviço público sim pode parar. Segundo, claro, obviamente, nas razões de ordem técnica, né, que salta ali a vontade, foge da vontade ali do gestor público, então o serviço público, por questões de ordem técnica, ele também vai parar. Por segurança das instalações e, claro, pelo inadimplemento do usuário, ou seja, só você lembrar ali da sua conta de energia suspensa por falta de pagamento, né? Nesse caso, inadimplemento do usuário. Pode haver a suspensão violando o princípio da continuidade do serviço público? Claro que pode, desde que não recaia em final de semana essa suspensão, não pode ter o corte da energia no final de semana, não pode no feriado, não pode na véspera de feriado e na sexta-feira, tá bom? Ainda tratando sobre esse tema, que ele é bem recorrente nos serviços públicos, o que, professor? A exceção do princípio da continuidade em se tratando de inadimplemento do usuário, eu quero trazer aqui algumas teses fixadas pelo STJ, jurisprudência extremamente importante para a nossa prova. Ele vai dizer para a gente que é legítimo, olhe, é legítimo a suspensão, né? A interrupção ela vai ser legítima. O corte no funcionamento dos serviços essenciais, quando inadimplente pessoa jurídica de direito público, desde que precedida de notificação e a interrupção não atinja a unidade prestadora de serviços indispensáveis à população. Então aqui veja que eu estou falando da pessoa jurídica de direito público. A pessoa jurídica de direito público pode sim ter a suspensão do seu fornecimento, nesses casos aqui, ok? Aí vocês têm que lembrar que tem que ter a notificação e, claro, essa suspensão não pode ali, né, interromper outras utilidades, outras unidades prestadoras de serviço. Bom, é ilegítimo, não pode o corte no fornecimento de energia elétrica quando se puder afetar o direito da saúde e a integridade física do usuário. O corte do fornecimento de serviços públicos essenciais quando inadimplente unidade de saúde, uma vez que prevalece os interesses da proteção à vida e à saúde. Quando inadimplente for uma unidade de saúde, aí já não pode, porque jurisprudência vai dizer para a gente. E claro, o corte no fornecimento de serviços que são chamados de essenciais, quando a inadimplência do usuário decorrer de débitos pretéritos, uma vez que a interrupção pressupõe inadimplemento da conta regular relativa ao mês de consumo, ao mês do consumo. Então, é importante que a gente tenha em mente essas situações de suspensão que constituem exceção a princípio da continuidade dos serviços públicos. Resolvido, vamos lá para a nossa questão de número 13, que fala assim, ó, acerca da estrutura administrativa do Estado e dos seus assuntos correlatos, julgue o próximo item. A concessão do serviço é um contrato administrativo pelo qual a administração pública delega a outrem a execução de determinado serviço com características específicas, sem, entretanto, transferir a titularidade do serviço. Perfeito. Aqui vai ser exatamente o conceito legal, tá bom, da concessão do serviço público. Perfeito. Na concessão nós não temos a delegação da titularidade, somente da execução. Corretíssimo. Questão 14, vamos lá. Questão 14 fala assim, ó, com relação aos serviços públicos, assinale a opção correta. É subjetiva a responsabilidade referente aos serviços públicos? Pessoal, claro que não. Quem presta serviço público, ainda que essa prestação seja por meio de delegação, o particular prestando um serviço público, todas as vezes que estivermos diante de uma lesão ao administrado, ao direito do administrado, nós vamos ter ali a responsabilidade objetiva e não subjetiva, como a letra A falou para a gente. Então, fica errado aí a letra A. Letra B.
O serviço público é incumbência do Estado, conforme previsão expressa na Constituição Federal de 88, podendo ser prestado diretamente pelo poder público ou sob regime de concessão ou permissão. Perfeito. É a literalidade, inclusive, da Constituição Federal. Então aqui, ó, letra B de bola, é o gabarito. Por que que não é letra C? Vamos lá. O elemento material do serviço público refere-se ao regime jurídico, o qual será submetido. Claro que não. Quando falamos em elemento material, veja, eu estou falando aqui, ó, do elemento objetivo ou material, que vai ser o interesse da coletividade. O serviço, ele tem que ter obrigatoriamente esses elementos. Deixa eu colocar para vocês aqui, ó. O serviço, ele tem o elemento objetivo, também chamado de material, tem o elemento subjetivo e tem o elemento formal. Elemento subjetivo é a titularidade do serviço, que é do Estado. O Estado é o titular daquele serviço. Elemento objetivo ou material é o interesse da coletividade. É o que move o serviço público. É o porquê do serviço público. E, claro, elemento formal, estamos falando das regras que vão reger aquele serviço, que vai ser o regime de direito público. Tá bom? Então, aqui, a questão está errada porque ele diz que vai ser o regime jurídico submetido. Não. Regime jurídico, aquilo que está submetido, vai ser o que chamamos de elemento formal. Então, não é material. Há 4 elementos constitutivos do serviço público. Não, são 3, acabamos de ver. Quais são os elementos? Subjetivo, objetivo e formal. Para os chamados serviços públicos comerciais ou industriais, o regime jurídico aplicável é o de direito público. Não, claro que não. Os serviços públicos comerciais e industriais, aqueles em que existe a exploração da atividade econômica, o regime vai ser o regime privado. Privado mais o regime público, em que a doutrina chama isso de regime híbrido, tá bom? Regime vai ser híbrido. Questão está errada, vamos aqui para a nossa próxima questão. Questão 15. Assinale a opção correta a respeito dos serviços públicos. Letra A. Os serviços públicos gerais, uti universi, são indivisíveis, olha aí, ó, indivisíveis, e devem ser mantidos por impostos. Eu acabei de falar isso para vocês. São indivisíveis porque ele não é direcionado somente para uma pessoa. A segurança não é dividido aquele serviço. A educação, a saúde, não são, tá bom? Eles são custeados pelos impostos, perfeito. Letra A, o gabarito. Bora fazer um confere na letra B? Letra B fala assim, os serviços públicos individuais, ou ut singuli, não são mensuráveis relativamente aos seus destinatários. Claro que são. Eles são também chamados de serviços medidos, tá? Então, letra B ficou errado. Letra C. O serviço público desconcentrado é aquele em que o poder público transfere a sua titularidade ou simplesmente a sua execução por outorga ou delegação. Não, não é desconcentrado, não. É descentralizado, tá bom? Desconcentrado é quando tem a criação de um órgão dentro da mesma estrutura daquela pessoa jurídica, né, instituidora. Por exemplo, imagine aí a União Federal criando um ministério, o Estado criando uma secretaria. Veja que ali eu não tenho 9 pessoas jurídicas. Eu tenho o Estado criando um desmembramento dentro da sua própria estrutura. Eu vou chamar de desconcentração. Olha o Ozinho aqui de órgão, ó. Criação de um órgão, que é um mero centro de competência, é um ente despersonalizado. Quando eu crio um órgão dentro da estrutura, eu vou dizer que vai ser desconcentração. Quando a administração pública cria uma entidade, como uma autarquia, uma fundação, uma sociedade de economia mista, aí eu já tenho uma entidade, o E de descentralização. Quando tem ali a delegação de serviço público, o E de descentralização. Então, nas hipóteses de delegação, nas hipóteses de entrega, criação de uma nova pessoa jurídica, eu tenho situações de descentralização, tá bom? Então, deixa eu colocar para vocês aqui, ó, para ficar mais organizado, porque isso aqui cai bastante. Não erre nunca mais, ó. Desconcentração é quando eu tenho a criação de um órgão. Não é uma nova pessoa jurídica. Um órgão dentro da mesma estrutura. Tá bom? Da mesma estrutura. Agora eu vou ter a descentralização,
Descentralização, centralização, estou criando não mais um órgão. Olha o Ezinho aqui, ó. Eu estou criando agora uma entidade, uma nova pessoa jurídica. Eu estou criando agora uma entidade, uma nova pessoa jurídica. Mas o quê? Fora, eu estou criando uma nova pessoa jurídica. Ou então pode ter descentralização, né? Aqui, deixa eu pegar aqui, ó, para você não confundir. Ela pode ser por outorga ou ela pode ser por delegação. Por outorga é quando criam-se entidades da administração indireta. Por delegação é quando temos ali os particulares em colaboração com o Estado. Legal? Então, tá aí. Cuidado com isso, cai bastante, muita incidência nas provas. Próxima questão. Questão 16 fala assim: a respeito do Instituto da Autorização. Vamos lá, questãozinha sobre autorização. A delegação, é correto afirmar, a delegação, sim, a delegação. A delegação na concessão, na permissão e na autorização. A título precário? Sim, a título precário. A autorização é a título precário, porque a todo momento a administração pública ela pode retirar ali aquele ato ali. Beleza, mediante licitação. Não, não tem licitação. Licitação só é na permissão ou na concessão, tá? É discricionário? Sim, é um ato discricionário. É conferido a título precário porque a administração pública ela pode, a qualquer momento, independentemente de indenização, retirar. Então, está correto a letra B de bola, tá bom? Mais uma vez, aqui os requisitos da autorização. Questão 17. A retomada do serviço pelo poder concedente durante o prazo da concessão, por motivo de interesse público, mediante lei autorizativa, né? Específico e pagamento de indenização. Agora sim, nós temos a encampação. Encampação é quando o serviço público ele é retomado pelo poder concedente, tá bom? Por questão de interesse público. Cuidado para não confundir com a caducidade. Na caducidade o serviço está o quê? Não está legal, o serviço está falho. Aqui na encampação o serviço está ok, está funcionando legal. Só que o interesse público aqui falou mais alto. O interesse público falou mais alto, tem autorização legislativa, ou seja, o Poder Executivo tem autorização ali do Poder Legislativo para retomar o serviço por questão de interesse público. Então o nome disso é encampação, tá bom? Cuidado com isso, aqui nós temos esqueminha, ó. A extinção, dentre elas, nos interessa a encampação, que é por razão de interesse público. Na encampação é por interesse público, autorização legislativa específica e prévia indenização para o concessionário, tá bom? Porque a administração pública simplesmente vai lá e toma o serviço do cara. Então, se o cara fez o investimento, tem que fazer a indenização. A encampação, para não errar na prova, ó, o P, encampação, razões de interesse, P de público. Caducidade na execução é do contrato. Então tá aí, tá bom? Cuidado com isso. Sempre vê nas provas a diferença de um para o outro. Meus queridos, a gente encerra aqui, tá bom? Esse nosso bate-papo acerca do direito administrativo serviços públicos. O que cai na prova, com certeza você vai acertar. Bons estudos, um forte abraço. Até mais, pessoal. O que você está esperando para ser o Objetivo Play? A maior e melhor assinatura do Brasil para concursos públicos com melhor custo-benefício. São mais de 20 mil aulas na nossa plataforma, formando milhares de cursos para diversas carreiras de concursos. Além dessa gama de materiais, a gente é a única assinatura do Brasil na qual você tem acompanhamento direcionado por professores aprovados em concursos públicos. Isso mesmo, você tem mentoria via Meet toda semana com um professor mentor que já foi aprovado em concurso público, para aprender técnicas de estudo e o caminho mais curto até a aprovação. Você tem e pode tirar suas dúvidas com os nossos professores durante as aulas ao vivo, que acontecem diariamente. Esses são os benefícios de uma plataforma pensada e planejada para te fazer ser aprovado no concurso público dos seus sonhos. Nesse ano de 2023, os editais estão saindo a rodo. São mais de 50 mil oportunidades para que você seja aprovado. Você quer uma dessas vagas? Então não perca essa oportunidade de ter a melhor preparação do Brasil com preço único. Aperta agora e saiba mais e venha se preparar com os melhores do Brasil assinando o Objetivo Play.